Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Esse é o canal Ideias Soltas ao Vento. Como eu sempre digo aqui, meu nome é José Benito, professor de História, e esse é um espaço de debate para algumas ideias, questões que eu coloco aqui sobre a realidade do Brasil e do mundo. Como um espaço de debate, eu sempre digo, o mais importante para mim é a opinião de vocês que estão assistindo. Ao final do vídeo, tendo algo a criticar, acrescentar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Não deixe de apertar o polegar para cima, curtir esse vídeo, isso ajuda na visibilidade. Se ao final você não gostar, você descurte, mas aperta o polegar para cima já agora, antes de começar o vídeo. E não deixe de se inscrever no canal, a gente tem lançado vídeos com uma periodicidade mais ou menos semanal aqui, sobre essas temáticas. Se você curte os nossos vídeos, acompanha, se inscreva no canal, isso é muito importante. Você aperta em inscrever-se, vai se transformar em inscrito. E se você ativar o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser avisado. Bom, eu não pretendo editar esse vídeo antes de mais nada, mas ele vai ter muitas informações. Não pretendo editar porque a edição dá um trabalho muito louco e eu tenho andado sem tempo, enfim. Mas eu vou deixar todas as informações que eu listar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo e, se precisar de mais espaço, no primeiro comentário. A ideia aqui hoje é trabalhar um pouco sobre o processo eleitoral que se aproxima e aquilo que eu acho o verdadeiro grande risco para as forças democráticas, né? Se a gente está partindo aqui desse vídeo, e uma posição desse canal, da premissa em que o que está hoje posto na campanha eleitoral é um embate entre a barbárie, entre um discurso violento, um discurso desumano, entre, como diz muito bem o pessoal do Meteoro Brasil, entre os que defendem a morte, o direito de matar e o direito de viver, né? Mas mais do que esse debate, que eu acho que é o mais urgente, o mais humanista, o mais necessário, existem, e o que tornaria a escolha mais fácil de ser feita, óbvio, há questões por detrás, principalmente de caráter econômico, de modelo de país, em que Bolsonaro é fiador de um modelo que interessa às elites econômicas brasileiras e mundiais, que tornam essa disputa não uma disputa humanista, o que coloca uma disputa humanista num plano, se não num segundo plano, num plano indevidamente inferior, né? Infelizmente, a lógica econômica, a lógica da acumulação de riqueza está na frente de boa parte dos debates que a gente faz como sociedade. Não deveria, né? A gente deveria estar aqui discutindo como um país, né, questões, que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de coletividade empática a gente quer construir, com direitos para todos, e o que a gente está criando é uma luta de irmãos contra irmãos, numa ideologia da competitividade que serve como uma cortina de fumaça para interesses econômicos maiores, de rapina, de captura de Estado, enfim, como eu fiz vários vídeos aqui. Então a ideia hoje é mostrar como o Bolsonaro é um grande fiador, um continuador de um projeto que faz com que as elites econômicas tenham medo do Lula. Quando a gente liga a televisão, né, e as televisões ou os rádios, os grandes meios de comunicação são fiadores dessa, são parte do patrimônio dessas elites econômicas. A gente vê discursos dizendo que são dois lados radicais da mesma moeda, e não. O que a gente vai tentar mostrar aqui é que, para as elites econômicas, independente da discussão humanitária, infelizmente, o que interessa é a pauta econômica, o modelo de país que está em jogo. E, a verdade seja dita, do golpe para cá, radicalizou-se as possibilidades de ganho e de mando dessas elites econômicas. Então, para começar, eu vou apresentar um pouco isso que eu estou dizendo, eu vou tentar tornar esse tema diário um pouco mais deglutível, né, mais inteligível, com algumas medidas que foram tomadas do governo Temer para cá, que mostram como a gente construiu muito rapidamente um modelo de país que é uma Disneylândia, um paraíso para as elites econômicas mundiais, e elas têm medo que isso volte se a gente adotar um discurso humanista, ou seja, a perspectiva da gente fazer um país minimamente mais humano assusta as elites econômicas que não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com o seu lucro. Isso aqui também não é uma defesa, a gente sabe, aqui a gente tem feito, né, críticas aos governos petistas e tal. Os governos petistas foram, sim, governos que, apesar de avanços em campos sociais, em campos dos direitos, né, inegáveis, foram governos que garantiram a lucratividade do grande capital internacional, não mexeram em estruturas que deveriam ser mexidas, estruturas que eu posso dizer que têm permanências de caráter colonial em matéria de composição da riqueza, enfim. Nada disso foi mexido, isso foi mantido,
né? O grande capital lucrou muito com o governo Lula, o endividamento público do país adotou uma lógica bastante permissiva, os investimentos não foram taxados, as grandes fortunas não foram taxadas, enfim, a gente tem uma lógica de enriquecimento do capital financeiro bastante favorecida no governo Dilma e no governo Lula, mas que, por incrível que pareça, com a saída do PT, essa lógica foi mais desavergonhadamente abraçada pelos governos que vieram. O governo Temer, que foi um governo extremamente favorável ao grande capital, extremamente lucrativo ao grande capital, ou seja, as mínimas amarras que o governo PT tinha construído para dar mínimos benefícios ou benefícios necessários à maior parte da população, né, as mínimas amarras, as mínimas vantagens que permitiram, por exemplo, que a gente saísse do mapa da pobreza em 2014, essas amarras foram destruídas e a gente criou um modelo de Estado plutocrático que interessa às elites econômicas e abandonou o nosso povo de lá para cá, isso que a gente vai ver. E por isso que um retorno do Lula, por mais que signifique conquistas mínimas para o povo, quiçá um retorno ao modelo anterior, ameaçam essas elites econômicas. Mas vamos sair da teoria e vamos para a prática, né? O que mudou do golpe para cá? Eu levantei algumas questões para vocês terem uma ideia. Primeiro, de como o governo Temer foi devastador, apesar do pouco tempo que ele ficou. 2 anos, ele foi devastador. O governo Temer aprovou a emenda constitucional 95, junto com o Congresso. Né? Por isso que não adianta mudar o presidente da República. A gente precisa entender os deputados e senadores que a gente tem lá e para quem eles trabalham. Por exemplo, o governo Temer, com o apoio do Congresso, aprovou a emenda constitucional 95, que criou uma jabuticaba, uma fruta única no mundo, que é uma limitação ao orçamento do Brasil, a gente fala isso aqui em vários vídeos, onde de tudo que é arrecadado no Brasil, metade hoje é gasto com dívida pública por uma única questão. Os gastos correntes do governo, que são aqueles gastos necessários, saúde, educação, segurança, desenvolvimento científico e tecnológico, para o campo das vacinas, para o campo das tecnologias que permitam uma autonomia para o Brasil, cultura, todos esses investimentos foram congelados pela Emenda Constitucional 95 de 2017 por 20 anos. Durante 20 anos, o governo não pode aumentar gastos, por exemplo, com saúde. Para aumentar gastos durante a pandemia, teve-se que fazer toda uma chicana jurídica. Então, a gente não pode aumentar gastos com saúde, a gente não pode aumentar gastos com indenizações sociais. Se aumenta o desemprego para criar um programa desse, eu tenho que ter um limite de gastos, e esse limite de gastos é definido pela inflação, enquanto, por outro lado, os gastos que estão liberados e podem aumentar sem qualquer controle são os gastos com dívida pública. É o dinheiro que o governo separa para pagar aqueles que emprestam dinheiro ao governo. Por exemplo, a gente está vivendo, há muito tempo no governo Bolsonaro, uma política de aumento de taxa de juros, eu não vou voltar aqui, como uma política de controle inflacionário, uma errada política de controle inflacionário. Aumento de taxa de juros é aumento de endividamento do governo. Se é aumento de endividamento do governo, o governo tem mais, precisa deslocar mais recursos para pagar a dívida pública, e esses recursos podem ser deslocados até o limite do bom senso do governo, digamos assim. Não há nenhum impeditivo de ordem legal. Enquanto para gastar com a sua família, com a minha família, em saúde, o governo tem um impeditivo que ele criou da Emenda Constitucional 95, ele deixou livre os gastos com dívida pública, livre o dinheiro que ele pode dar na mão dos banqueiros. Isso foi criado no governo Temer, a Emenda Constitucional 95 de 2016. Ele fez a reforma trabalhista com a Lei 13.467 de 2017, que acabou com boa parte dos direitos dos trabalhadores e desmontou as estruturas já combalidas do movimento sindical, por exemplo. A legislação trabalhista passa a valer menos do que o negociado. Então, o negociado vale mais do que a lei. Se patrão e empregado sentam na mesa e decidem uma retirada de direitos, para além dos direitos mínimos que ainda são garantidos, se é que a gente pode chamar de direito, isso vale mais do que a lei. Questões relativas à jornada de trabalho, por exemplo. Essa reforma trabalhista permitiu a terceirização das atividades finalísticas. O que é isso? Antigamente, você não podia ter numa empresa de contabilidade contadores contratados por uma outra firma. Você tinha, como isso é atividade finalística daquela empresa,
você é obrigado a contratar essa atividade diretamente, essas pessoas serem empregados da empresa. Hoje não, hoje a sublocação de mão de obra é o que há de mais comum. A empresa paga uma outra empresa para sublocar, contratar mão de obra. Isso é perda de direitos. A gente criou o trabalho intermitente, que é um absurdo. Você pode trabalhar menos e ganhar menos. Essa é a reforma. Isso e outras coisas. A gente pode perder o direito, parcelou o direito às férias. Tudo isso foi criado no governo Temer para diminuir o desemprego que a gente tem no discurso oficial, só que não diminui o desemprego de ninguém. Aumenta a lucratividade das empresas, aumenta o desemprego e, o que é pior, situações de desemprego maior retroalimentam esse absurdo. Além disso, o governo Temer, né, e muita gente diz que esse foi o verdadeiro motivo do golpe, meteu a mão na maior fonte de riqueza descoberta pelo Brasil nos últimos 50 anos, o pré-sal. O governo petista, numa de suas ações mais voltadas para o coletivo, criou uma lógica de exploração do pré-sal, que era a lógica de partilha, que garantia, por exemplo, que a Petrobras, que é uma empresa de capital nacional, que é uma empresa que tem como principal acionista o governo, ela explorasse, tivesse o privilégio de exploração do pré-sal, até porque boa parte dos recursos ganhos com esse pré-sal seriam destinados a um fundo para tratar de saúde, educação de longo prazo, como acontece em países como a Noruega, por exemplo. Pois bem, foi só a Dilma cair que um projeto de lei, que virou a Lei 13.365, de autoria do José Serra, que foi ministro do exterior do governo Temer, terminou com a obrigatoriedade da Petrobras ter o privilégio na exploração do pré-sal. Ou seja, abriu o pré-sal à exploração estrangeira, com a possibilidade de boa parte desses recursos, dessa galinha dos ovos de ouro, deixar de vir para o povo brasileiro, que é dono do subsolo, e ir para as empresas estrangeiras. Ou seja, o Temer acabou com direitos trabalhistas, priorizou os recursos públicos para o pagamento da dívida pública, tirou da mão dos brasileiros a riqueza do pré-sal e criou uma política de preço de combustível que Bolsonaro mantém, que é a política de paridade internacional, que vinculou a produção da Petrobras e a lucratividade da Petrobras, né, o preço dos combustíveis que ela gera, do gás de cozinha, da gasolina, do diesel, ao preço internacional. Foi uma decisão interna da Petrobras no governo Temer, ou seja, não importa o nosso custo de produção, a gente aqui pode produzir a gasolina a R$50 o galão. Mas se o galão lá fora estiver custando, o barril, se o barril lá fora estiver custando $100, não importa que aqui custou 50 para produzir, eu vou ter esse preço de saída de $100. Isso tem aumentado os custos dos combustíveis, a gente está chegando num momento de crise e Bolsonaro não só não mudou as políticas do Temer, como as defende e radicaliza. A política de preços internacional da Petrobras, paridade internacional de preço da Petrobras, é mantida com Bolsonaro e ele cria cortina de fumaça, acusa os governadores, muda o ICMS e nada disso vai adiantar. Adiantaria se ele, como representante da população brasileira, como representante do principal acionista da Petrobras ao governo brasileiro, voltasse à política de preços anterior, que era uma política baseada em um custo mais uma taxa de lucro, estabelecida pelo Conselho de Administração da Petrobras. Não é isso, não se faz mais isso. O barril custou 50, eu boto uma taxa de lucro de 10, 20%, a empresa tem lucro. Eles não fazem isso. Se o barril custou 50, lá fora custa 100, eu pratico o preço internacional. E isso prejudica a população brasileira, mas enriquece, mais uma vez, o que a gente está vendo é um desmanche do Estado brasileiro, que sempre foi muito frágil para cuidar do povo. O mínimo que ele cuidava do povo, eu desmancho para atender os interesses de uma elite econômica. Então, o preço do combustível hoje atende aos interesses de uma elite econômica que tem as ações da Petrobras para além do governo. A reforma trabalhista atende a uma elite econômica que quer que a mão de obra do Brasil seja extremamente barata, no máximo possível, ainda mais com grande desemprego. A elite econômica quer um teste de gasto que garanta que, na dúvida, ela seja paga primeiro com os recursos da União. A dívida pública seja paga primeiro, antes do que o remédio do seu filho, do que o médico dos nossos pais, do que a educação das crianças, do que a ciência e tecnologia que desenvolve vacinas, que desenvolve medicamentos. Tudo isso porque eu tenho que pagar primeiro os bancos. Isso está piorando. É um tema que a gente vai ver com mais cuidado aqui, com a securitização da dívida pública, que até, isso é bem explicado pela Auditoria Cidadã, eu vou também deixar aqui os links
na descrição, que é algo pior ainda. Você cria um modelo de dívida pública onde os recursos da arrecadação do governo são capturados antes de entrar no orçamento. Isso também está em curso. É um projeto que está em curso, né? O governo Temer também criou a terceirização no serviço público, o que precariza os empregos públicos. E o governo Bolsonaro manteve todas essas medidas, está propondo uma outra reforma trabalhista que corta ainda mais direitos. Por exemplo, ele permite acabar com o descanso de domingo, né, tornar isso inegociável, né, regula o teletrabalho, onde você tem um aumento de carga de trabalho sem pagar hora extra. Tudo isso está em discussão. Existe um grupo de trabalho técnico que é mais do interesse do patrão e menos do interesse do empregado, que ficam cada vez mais isolados, com seus sindicatos enfraquecidos, né? Você tem o governo Bolsonaro criando uma reforma da Previdência que fragilizou, que acaba definitivamente, junto com as outras reformas que vinham lá de trás, do governo Fernando Henrique, do governo Lula, do governo Dilma, mas agora de uma maneira radical, uma reforma da Previdência, em que a lógica da Previdência, que é essa lógica de que somos todos parte da nação e cuidamos um dos outros, acaba de vez. É uma lógica de previdência onde cada um cuida de si se conseguir. É a lei da sobrevivência. Então, ao longo dos últimos anos, o que houve foi um desmanche não só do Estado, mas um desmanche daquilo que o Bauman coloca muito bem, né? Zygmunt Bauman, um sociólogo conhecido, que é o desmanche das nossas identidades maiores. A gente não é mais brasileiro, a gente é cada um por si. Não que as identidades maiores não tivessem problema, o próprio Bauman diz isso, mas a partir desse momento a gente entra numa fluidez da sobrevivência para garantir que o Estado, que essa estrutura macro, que na origem, pelo menos no discurso, é criado para tomar conta de todos nós, ele deixa de tomar conta de todos nós, joga todos nós numa zona de fluidez, de sombra, de incertezas, para ser capturado totalmente por uma elite econômica. Algumas das medidas estão vindo com Temer, outras, como a reforma da Previdência, a nova reforma trabalhista, a proposta de reforma administrativa, que aí privatiza todo o Estado com o Bolsonaro, a privatização de gigantes serviços estratégicos, como foi a privatização da Telebrás, a criminosa privatização da Telebrás, na calada da noite pelo governo Bolsonaro, uma privatização que nada mais foi do que uma pulverização das ações, pulverização. É claro que isso vai ser centralizado na mão de poucos, a gente sabe. Ou seja, um setor estratégico como energia, que é necessário para a população, o setor, assim como outros setores, como petróleo e gás, que são necessários para a nossa vida cotidiana, viram simples mercadorias em detrimento do interesse coletivo maior. Nada mais nos une. Há um Estado agora a serviço das elites econômicas. E para a gente o que sobra? Um caldo ideológico que joga nós contra nós mesmos, um caldo de violência, uma cortina de fumaça que faz com que a gente não enxergue quem são os nossos verdadeiros inimigos e que a gente comece a culpar quem está do lado, porque tem uma opção sexual diferente, porque tem uma condição econômica diferente, porque possui uma cultura diferente. Então, enquanto o grande capital se apodera do Estado, a gente está aqui brigando com indígenas, brigando com quem tem crenças, deuses diferentes, e a gente não enxerga a verdade. A nossa unidade, a nossa identidade, aquilo que deveria ser o ponto de partida para que nós, a partir do Estado, cuidássemos mais uns dos outros, tudo isso desbarranca e a gente é colocado numa guerra entre irmãos, fratricida, causada por uma cortina de fumaça que não percebe o Estado que foi criado. E para concluir, é esse Estado extremamente favorável, criado em 6 anos, extremamente favorável ao grande capital, que está em jogo. Então, a gente não acha que a elite econômica está preocupada com humanidade, está preocupada com esses princípios, né, que eu falei, coletivos, né, de cuidado coletivo, de empatia, de identidade, que a gente tem colocado na campanha, votar no Lula é votar na humanidade, independente dos seus erros. As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas, as pessoas que eu digo, dessa elite econômica, com a manutenção dessa estrutura que nunca lhes foi tão favorável. É isso. Humanidade é para gente que precisa, é para gente que tem noção que precisa do outro. Humanidade não é uma carta importante para quem se acha superior a gente.
para quem está ali preocupado em ter o lucro dela e não está nem aí se morreram 670 mil na pandemia, não está nem aí com a violência urbana, não está nem aí com a chacina, inclusive até apoia e aplaude se for controle da desordem social. Mas a gente ainda tem um resquício de democracia. E a gente precisa usar esse resquício de democracia para dizer o seguinte, que se dane o interesse econômico. A gente quer, sim, que o humanismo, que o cuidado com o outro, com a identidade coletiva, né, com a identidade que permite que nós todos nos sentimos parte, pelo menos, de um país, né, onde a gente partilha as nossas dores, que a gente quer que isso esteja colocado em pauta. Que a vida do meu irmão, que a vida do meu semelhante é mais importante que o lucro de um barão. É isso que a gente precisa fazer. E essa batalha de humanidade precisa ser entendida no seu todo, inclusive com aquilo que está por trás. O meu problema não é com o bolsominion da minha rua, um frustrado que também está nesse mar agitado de incertezas, tentando bater em qualquer um que está se afogando junto com ele. Para a gente tentar entender um pouco esse cenário, a gente precisa entender dos interesses que estão por trás, dos interesses que movem as redes de TV, os grandes jornais, a ainda colocarem Lula e Bolsonaro como dois lados da mesma moeda. Não são. Para eles, tenham bem claro, Bolsonaro é muito melhor, porque montou um modelo econômico, ou manteve um modelo econômico, que, como eu disse antes, nunca foi tão interessante para essa gente como está sendo agora. Se o povo está morrendo, se o povo está com fome, eles não estão nem aí.